O governo não protege você. Quando se fala em leis trabalhistas aqui no Brasil, as pessoas vão logo achando que o empregador, os empreendedores são os vilões, os tiranos, e que o governo é o santo protetor, que através da CLT defende os trabalhadores. Mas na verdade eles são os verdadeiros vilões. Até porque a própria CLT foi baseada no regime fascista da Carta del Lavoro de Benito Mussolini. E nas escolas e nas faculdades, eles não querem que você aprenda sobre isso, as verdadeiras raízes do sistema opressor. Você sabia que o 13º salário nunca existiu? Que você é enganado há décadas? Eu vou explicar melhor. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas recebem por semana. O ano tem 52 semanas, então elas têm 52 salários por ano. Isso também ajuda a girar a economia. Aqui você recebe por mês. Cada mês tem 4 semanas, portanto, um mês de salário equivale a 4 semanas trabalhadas. Acontece que existem 4 meses do ano que tem 5 semanas. Você trabalha 5 semanas e só recebe 4. Esta quinta semana, o patrão vai guardando. No final do ano, ele te devolve sem juros, sem correção, e você fica todo alegrinho, achando que tem um 13º salário para fazer as suas festas, ou quem sabe, para colocar as suas contas em dia, contas que só estão atrasadas porque você não recebeu lá atrás. E por que nenhum deputado nunca te disse isso? Por que nenhum deputado nunca quis mudar essa sistemática? Porque eles não estão lá para te representar. No vídeo passado eu havia falado sobre isso, da farsa do 13º salário e do FGTS, onde o Estado pega o seu dinheiro, lucra em cima e quando ele te devolve é quando ele bem quiser, não é? E com taxas bem abaixo da inflação. E não é só isso, o seu próprio INSS, quando vem descontado 8% do seu salário, esse dinheiro não vai para você, eles estão mentindo. Esse dinheiro vai para pagar os aposentados de agora. E quem vai pagar a sua aposentadoria, é claro, se você conseguir, não é? São trabalhadores que nem sequer nasceram ainda. É o maior esquema de pirâmide do mundo, o INSS aqui no Brasil. E as pessoas ainda acreditam de que o Estado protege e defende elas. No vídeo passado, eu vi muitos comentários com o idealismo de que, se não fosse a CLT, nós seríamos explorados, o empregador ele ia arrancar o couro da gente, a gente ia ter que trabalhar de 12 a 15 horas. O que o governo quer é isso, que você acredite de que o empreendedor é um bandido, um canalha, e de que o governo é o salvador, que ele serve para te proteger, para te beneficiar. Só que as pessoas não entendem é que são os empreendedores que inovam, que criam, que geram emprego, que fazem a diferença. Políticos dependem totalmente do mercado, mas o mercado nunca precisou de políticos e muito menos de Estado. Eles são como parasitas que só servem para ir atrás de dinheiro, não é? Para criar impostos, cagar regras e interferir nas negociações privadas. E se temos milhões de desempregados aqui no Brasil é por causa dessa ganância do governo. Pois para o empreendedor contratar um funcionário, ele tem que pagar taxas abusivas de impostos. É uma burocracia tremenda. E os produtos que vão para o mercado, por que ficam caros? Porque a gente paga praticamente o dobro de imposto. E o próprio governo cria a inflação para aumentar os preços e culpar a classe empresarial que está produzindo. O verdadeiro culpado é o governo. E por que o governo chama aumento de preços de inflação? Porque isso é um truque semântico. É muito mais conveniente para o governo falar que aumento de preços é a própria inflação, assim a culpa recai sobre os empresários. O governo não fica com culpa nenhuma. E a população vai agir como inocente útil, vai ficar contra os empresários e vai apoiar o governo para ele adotar a medida que ele quiser, né? Inclusive medidas que vão causar mais do que aquilo que ninguém quer, ou seja, aumento de preços. E por que o governo emite moeda? Porque ele gasta mais do que arrecada. É como um bebê. Ele tem muita fome de uma ponta e nenhuma responsabilidade na outra. Quem é o verdadeiro vilão que ferra com o empregador e com o trabalhador é o governo. Até porque você, que é trabalhador,
Se você resolver querer comprar um carro amanhã, você vai ser taxado por consumo e não por renda. O carro no Brasil é muito barato e é uma das razões pela qual a Ford saiu do Brasil. Por que uma montadora sai do Brasil? Se ela ganha dinheiro no país, ela não vai embora. Sim. Montadora é basicamente uma empresa racional. Ela vai embora porque não consegue ganhar dinheiro no Brasil. O que acontece no Brasil é que a carga tributária nos carros brasileiros é talvez a mais alta do mundo nos países que contam. Entendi. Então, quando você compra um carro, você tem embutido um monte de impostos. Que isso faz com que os carros fiquem extremamente caros. E sem contar o IPVA, licenciamento. Se você quiser comprar uma casa também, tem o IPTU. E por que não financiar uma pelo plano do governo Minha Casa Minha Vida, que é feito com seu próprio dinheiro do FGTS? Olhem só, Caixa rouba 7 bilhões por ano dos trabalhadores com taxa do FGTS. É o governo que rouba o empregador e o trabalhador. E o que o governo dá em troca? Nada. Através da CLT, eles exploram os trabalhadores de todas as formas. Principalmente com o FGTS, onde os trabalhadores inocentes acham que estão sendo protegidos, pois eles fazem uma espécie de poupança forçada para ficar com o dinheiro dos trabalhadores, fazer empréstimos, criar esses projetos e lucrar em cima, com seu próprio dinheiro. E lembre-se, segundo o governo, sonegar imposto é crime. Então o empregador, o empreendedor tem que produzir para o governo ter lucro, e você que é trabalhador tem que ser taxado de imposto em tudo, para tirar receita para eles também. Claro que deve existir leis trabalhistas, e o artigo 7º da Constituição Federal é o suficiente, que já determina as garantias que os trabalhadores precisam ter, como uma jornada de trabalho básica de 8 horas diárias e 44 semanais, proteção contra acidente de trabalho, e algumas outras estabilidades, como para a gestante e até o seu direito de férias. Nos Estados Unidos tem poucas leis trabalhistas. Se eu não me engano, é 8 horas diárias, 40 semanais, e os trabalhadores são remunerados por hora, aonde não se tem um salário mínimo, mas ninguém pode trabalhar por menos de $7 a hora, podendo ser mais, mas não abaixo disso. E o que faz toda a diferença é que o empregador e o trabalhador podem sentar e negociar o próprio contrato de trabalho. Em muitos países da Europa é dessa forma. E conforme eu havia explicado no vídeo passado sobre o 13º e o FGTS, se eles viessem incorporado no seu salário, você teria muito mais poder de compra e que você poderia investir muito mais. Como, por exemplo, usar esses 8% do seu salário e deixar investido no CDB, no CDI, no LCA, em fundos imobiliários, ou comprar bitcoins, qualquer coisa, mas que não seja numa poupança forçada do governo que rende menos do que a inflação. E sem as rigidez da CLT, você poderia determinados dias trabalhar mais horas, no outro menos, e negociar com seu empregador a forma que você quer usufruir as suas férias, tipo tirar uma semana, daqui a 6 meses tirar outra. Isso é normal já na Europa, em qualquer outro canto do mundo, mas a rigidez da CLT faz com que empregador e trabalhador sejam limitados nessa desgraça, que só atrapalha ambos os lados. E se não fosse tanto imposto para os dois lados, todos lucrariam muito mais. Então vocês conseguem entender quem que é o verdadeiro vilão, o verdadeiro opressor da história? Governos do mundo todo, para convencer as pessoas a deixar de fumar, aumentam os impostos do cigarro. Com o preço maior, menos gente fuma. Para comprar uma arma é preciso apresentar documentos, autorizações, pagar taxas e estar sujeito a multas caso a arma seja extraviada. Com tanta burocracia e tantos riscos, menos gente compra armas. Mas veja só que estranho, o governo faz a mesma coisa com uma outra mercadoria: o trabalho. Para contratar um funcionário no Brasil, é preciso pagar tantos impostos quanto para comprar uma carteira de cigarro e seguir muito mais regras que para conseguir um porte de armas. A lei trabalhista brasileira tem 922 artigos e aumenta o preço de um funcionário em 48%. Com tanta burocracia e tantas taxas, menos gente contrata funcionários. Quem está procurando emprego tem que enfrentar mais concorrentes por menos vagas. Por oferta e procura, as leis trabalhistas pressionam os salários para baixo. Esse é um dos motivos por que os trabalhadores costumam fugir das leis trabalhistas mais protetoras e imigram para os países onde patrões e empregados podem combinar as regras do trabalho como acharem melhor. A consolidação das leis do trabalho é uma vaca sagrada no Brasil.
Basta um político sugerir mudanças para gerar protestos de sindicatos. Mas a verdade é que a CLT é uma entre tantas leis feitas para ajudar, mas que só atrapalham. Quem defende a CLT defende um regime fascista. E quem desvaloriza a tecnologia e o empreendedorismo é um idiota. A função do governo aqui é explorar o empreendedor e o trabalhador. Qualquer coisa que você compra aqui, você está pagando mais de 40% de imposto. E quem se beneficia com o suor do trabalhador é o próprio governo, através do INSS, do FGTS, do seguro-desemprego. Foi esse próprio governo que destruiu as marcas nacionais, como a Gurgel, a Miura, a Puma, e impedem que outras marcas brasileiras cresçam. Conforme eu falei, o que faz a diferença numa sociedade é a tecnologia, o crescimento, o empreendedorismo. Nenhum deles precisa de político ou de governo, mas são eles que precisam, né? Para poder sugar e lucrar em cima. Se político prestasse para alguma coisa, teria um monte no setor privado. Mas desde quando você precisou de político alguma vez na sua vida? Se os trabalhadores pudessem negociar com os empregadores as próprias cláusulas de contrato, muitas profissões seriam muito mais valorizadas. Vocês não concordam que é um absurdo um bando de político determinar o que é um salário mínimo, sendo que eles ganham acima de 20 mil do nosso próprio dinheiro para não fazer nada? Esse maldito governo é o verdadeiro opressor, que não deixa o país crescer, se desenvolver. Eles fazem de tudo para manter essa CLT, que é da década de 40, e assim como o Código Penal. Mas para legalizar os jogos aqui no Brasil, rapidinho os políticos fizeram uma lei sobre os jogos de azar, esses de aposta online. Porque para isso, gera impostos para eles, não é? Que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Beleza, galera? Até uma próxima então.